Mais dois reforços, é isso que o Fluminense está procurando no mercado para fechar o elenco, pelo menos neste primeiro momento de início de temporada 2025. Em quais posições? É isso que eu vou trazer para vocês aqui neste vídeo, além de muitas outras notícias sobre renovações de contrato, Fluminense avançando na Copinha, então fique até o final para você ficar muito bem informado, para começar essa quarta-feira muito bem informado. Normalmente você estaria assistindo agora o pré-jogo, porque afinal de contas o Fluminense enfrenta logo mais Volta Redonda pela segunda rodada da Taça Guanabara. Mas como tivemos muitas notícias ontem à noite, primeiro eu vou trazer esse vídeo aqui para atualizar vocês e acrescentar algumas informações, e às 10 da manhã, às 10 ou às 11, eu vou trazer aqui o pré-jogo, como sempre, com todas as informações de Fluminense e Volta Redonda. Vem comigo porque tem muita notícia. Bora começar falando de Copinha, porque ontem o Fluminense venceu o Água Santa por 1-0. O Água Santa é a arbitragem, né, que fez de tudo para ferrar o Fluminense para variar, mas o time conseguiu superar na raça, na vontade, com um homem a menos, venceu por 1-0 o gol do Júlio Fidelis e está nas oitavas de final da Copinha e vai enfrentar o São Paulo, adversário de peso. Esse jogo ainda não tem data e horário definido, a Federação Paulista deve confirmar muito em breve, mas já temos aí a definição dos tricolores nas oitavas agora de final da Copinha, um grande jogo que teremos pela frente, uma equipe que eu particularmente não tinha quase expectativa nenhuma para essa Copinha, confesso para vocês, mas os moleques estão dando conta do recado, estão evoluindo, estão crescendo, e isso numa competição que é tiro curto é fundamental. Você pode não ser o melhor time, mas se acertar, se der liga, tem chance sim de chegar a uma final. E o Fluminense vai brigar por isso. Ontem a gente viu mais uma vez a equipe batalhando muito. O Doman jogou bem mais uma vez. Loyola foi um dos destaques do jogo. Tanto é que teve o lance que marcou a partida, na verdade. Esse lance aqui do Loyola que eu vou colocar na tela para vocês, que ele arranca ali e depois dá um sorrisinho pro zagueiro. Ainda dá uma provocada, dá um sorrisinho pro zagueiro e ele sofre a falta e o jogador do Água Santa acaba levando o cartão amarelo na jogada. Inclusive, até o Felipe Melo. Antes eu vou colocar aqui, porque o Loyola falou com a Flu TV depois. É bacana trazer aqui a entrevista do menino depois do jogo. Cara, foi meio que uma provocada, né? O futebol tem muito disso, e aí eu olhei pra ele e falei que ele não ia pegar. Eu sou um zagueiro conhecido como sou muito rápido, né? Então, foi isso. Cara, a gente vai trabalhar bastante, né? Nesse próximo dia que vai ter aí. E vamos com o pé no chão, né? Que vai ser um jogo muito bom, muito grande. Que a equipe do São Paulo é uma equipe muito forte e vamos buscar a classificação. Vai ter contra-ataque de novo? Vai disparar? Se tiver oportunidade, vai sim. O moleque muito, muito de boa, né? Ficar de olho, hein? Ficar de olho porque zagueiro alto, rápido, muita força física, tem porte. Olha só o que o Felipe Melo falou dele. Tem que falar desse rapaz aqui, ó. Olha aí, ó. Esse atleta eu vou até marcar, porque é muito fácil depois que o atleta faz um ótimo jogo as pessoas falarem. E eu, alguns meses atrás, chamei ele no canto e falei com ele, moleque, você é um dos melhores, se não o melhor zagueiro do Sub-20. Eu falei com ele. Né? E há tempos eu falo isso. Né? Um atleta, ele é muito bom, forte fisicamente, alto, veloz, tem qualidade. Não é à toa que hoje ele marcou pra caramba, mostrou velocidade na jogada do Bolt. A assistência foi dele. Então foi completo, digamos assim, hoje. Então, assim, parabéns, Loyola. Cabecinha no lugar, meu amigo. Lá ele, cabeça no lugar, porque você tem tudo pra brilhar, meu irmão. Tem tudo pra brilhar no profissional do Fluminense. Felipe Melo, cabecinha no lugar. É isso. Loyola, realmente dos destaques aí do jogo, merece muito. Felipe Melo acompanhou de perto, já falou com ele. Enfim, os moleques volta e meio vão ali no CT, fazem algumas atividades com o time principal. Então é isso, Fluminense bem na Copinha, segue vivo, agora oitavas de final. Tomara que consiga fazer um grande jogo e avançar, eliminar o São Paulo, sem dúvida alguma, um dos grandes adversários da competição. Bom, vamos falar de renovação, ou melhor, renovações de contrato no Fluminense. 2 jogadores tiveram as renovações confirmadas, não pelo clube, mas porque os novos contratos foram publicados no BID da CBF. O lateral direito Samuel Xavier, que assinou o novo vínculo até o final do ano que vem, e o Lima,
que renovou por mais 2 temporadas, contrato Lima até dezembro de 2027. A renovação do Samuel Xavier, ela tá naquele bolo de renovações para mim, que poderia aguardar mais um pouco, esperar mais um pouco, ver como vai jogar, ver como vai desempenhar, né? Porque é um jogador que o tempo tá passando, já tá um ano mais velho. Enfim, eu acho que não tinha necessidade dessa urgência toda para renovar com o Samuel Xavier. Só que é um atleta, provavelmente por ser lateral e pela dificuldade que é, não para o Fluminense, mas para qualquer clube, de encontrar laterais no mercado, obviamente em condições financeiras razoáveis. Creio que por isso o Fluminense também resolveu já estender o contrato do Samuel Xavier. Mas é uma política do clube. Já falei sobre isso aqui na época que surgiu a notícia da renovação. O Samuel, todo ano, desde que ele chegou no Fluminense, o contrato dele foi estendido todo ano. Ele teve renovação em todas as temporadas. E mais uma vez acontece. É um jogador que foi muito irregular na temporada passada, teve momentos muito ruins, muito abaixo, principalmente ali até a metade, mais da metade do ano, depois na reta final até melhorou um pouquinho. Foi importante na Libertadores, é um jogador que, de uma forma geral, olhando para o que é a média de laterais aqui no futebol brasileiro, é um cara que está bem dentro da média ali, mas me pareceu muito acomodado no ano passado. Teve aquela situação do implante também capilar, que irritou demais. Enfim, é um jogador que ele tem qualidade, mas quando ele quer te irritar, meu amigo, ele vai te irritar até te deixar maluco. Isso foi um resumo basicamente do Samuel Xavier em 2024. E aí você oferece mais um ano de cara, você não tem contrato até o final deste ano. Se o cara tiver uma tendência a se acomodar, ele vai se acomodar. Tem o Guga no banco de reservas. Até agora, a gente não sabe se o Guga pode ser titular, ele serve, não serve. A gente não sabe, porque o cara não tem uma sequência direito. Ele vive ali quebrando galho, entrando... A gente não sabe. Pode ser que não tenha, pode ser que não vá bem, pode ser que o Samuel Xavier jogue melhor do que ele, mas a real é que a gente não sabe. Enfim, mas é isso. Samuel Xavier até 2026 e o Lima, para mim, é uma das renovações mais merecidas desse elenco. É um jogador que ele é pau pra toda a obra, ele tá ali sempre à disposição, sempre disponível, atua em qualquer lugar que colocar ele. Obviamente ele não é nota 10 em lugar nenhum, mas é um jogador muito regular. Sabe? Ele é muito... Ele passa de ano em todas as posições. Ele se vira. Claro, a gente já discutiu muitas vezes que segundo volante ele vai muito bem, não é a dele fazer a função do Ganso. O Lima atua melhor mais à frente, mais perto do gol. É um cara de chegada de área. Ele te entrega gols. Além da dedicação, do respeito que ele tem pelo clube, inclusive o respeito que ele conquistou jogando, sendo importante em bons momentos e em momentos ruins, o Lima, além de tudo, ele te entrega gols. E ele já fez alguns importantes para o Fluminense. Então essa renovação, para mim, é um jogador super útil, sempre foi muito útil. Nunca, por mais que tenha sido criticado, e muitas vezes foi, nunca abriu a boca para falar nada da torcida, nunca abriu a boca para reclamar, nada, zero. E sempre que foi solicitado, estava ali. Então eu sou muito a favor do Lima, que é um jogador que tem muito mercado no futebol brasileiro. Se ele sai do Fluminense e não renova, então uma porrada de clube querendo fazer proposta pelo Lima. Obviamente ele vai ter um reajuste salarial considerável, mas eu acho que é mérito do que ele conquistou. Com limitações, obviamente, com problemas, está longe de ser um jogador perfeito, mas sempre foi um jogador útil. E isso hoje eu valorizo, né? Então, para mim, o Lima merece bastante essa renovação de contrato e é um jogador ainda jovem, tem 28 anos, tem muita estrada pela frente ainda e tem muita saúde, o que é importante. Agora a gente vai falar sobre a situação de Davi Terans. A gente vem convivendo nesses últimos dias com várias especulações, a imprensa uruguaia já cravando o Terans no Peñarol já há muito tempo. Essa operação não está fechada, mas está muito próxima de ser concluída. Na tarde de ontem, uma reunião no CT Carlos Sachílio praticamente sacramentou esse acordo, deixou encaminhado o empréstimo do Terans para o Peñarol com opção de compra fixada ao término do vínculo. O Peñarol não vai pagar por esse empréstimo, porém vai pagar 100% dos salários do Terans, que era algo que o Fluminense queria muito. O Sport, por exemplo, chegou a fazer uma proposta para ficar com o Terans, mas não queria colocar a opção de compra no contrato e também queria pagar apenas 50% do salário.
E aí essa negociação não evoluiu. O Terans até ficou na dúvida se voltava para o Uruguai, porque o Campeonato Brasileiro tem mais destaque do que o Campeonato Uruguaio, mas não evoluiu. O Atlético Paranaense também chegou a fazer uma consulta para ver se ele tinha interesse de voltar e não queria voltar para jogar a Série B. Então, tudo caminha para esse empréstimo para o Peñarol. Os últimos detalhes estão sendo acertados. O Terans vai voltar para o clube que o revelou. Empréstimo de 1 ano, opção de compra fixada no contrato, com os salários sendo bancados pelo Peñarol. É o que dá para fazer depois de um prejuízo que já estava na cara que iria acontecer. Um jogador que custou muito ao Fluminense, não conseguiu demonstrar nada internamente. Eu voltei a falar sobre a situação dele. De fato, o desempenho nos treinos é muito abaixo, muito abaixo. Isso foi constatado pela comissão técnica do Mano Menezes depois que ele chegou. O Terans teve conversa com a diretoria, teve conversa com o treinador, e ele estava ciente de que ele não tinha oportunidades, porque nos treinamentos, no dia a dia, ele não mostrava que merecia. É isso, intensidade, vontade, disposição. Basicamente, foi por isso que o Terans não jogou com o Fernando Diniz e não jogou com o Mano Menezes. E provavelmente isso não iria mudar agora. Então, a saída que o Fluminense encontra é emprestar o Terans para abrir um espaço na folha salarial, e o prejuízo da transferência que o Fluminense provavelmente não vai conseguir recuperar nem metade daquele valor, pelo menos não vai pagar os salários do Terans ao longo desta temporada 2025. Bom, para a gente fechar falando de reforços, o Fluminense está no mercado, vai trazer mais jogadores? O que eu posso dizer para vocês é que sim, está, e sim, vão chegar, ou pelo menos devem chegar. Que o Fluminense está buscando ainda reforços é fato. Para quais posições? Neste momento, o clube quer um atacante. E lembra que a gente vinha falando, o Fluminense tem que contratar um centroavante, um homem de área, pivô, homem de bola aérea e tal. Então, não necessariamente vai ser com essas características. O Fluminense quer um jogador, sim, que entregue gol, mas tanto é que estava buscando o Rony, que não é esse tipo de centroavante. Pode ser um jogador nas características do Rony, que não é aquele centroavante, né, de área, de fato, mas é um cara que te entrega gol, mas também é um cara que ataca espaço, né? O Rony, por exemplo, tem essa característica, então pode vir um jogador semelhante. É um cara que se movimenta bastante, que tem muita força física também para disputar as bolas na área. Então é isso que o Fluminense está buscando agora no mercado. Ainda uma alternativa para o ataque. Eu acho que tinha que vir um jogador com características, né, do centroavante mais pivôzão, o cara mais de retenção de bola lá na frente, porque com essas características já tem o Cauã Elias, e o Cano também é um pouco assim. Então eu acho que seria a oportunidade de finalmente ter esse tipo de jogador no elenco, coisa que o Fluminense não tem já há um tempo. Mas a princípio parece que não vai ser. Pode ser que venha, tá? Não estou dizendo que não vai ser. Mas não é uma exigência, uma prioridade. A prioridade é trazer mais um atacante, não necessariamente desse tipo. E a outra prioridade é um volante mais experiente. Essa informação foi publicada ontem pelo João Brandão lá no Lance, né, o parceiro João Brandão. Confirmei essas notícias. O Fluminense busca sim um primeiro volante mais experiente, porque já tem jogadores mais jovens e entende que precisa trazer um jogador com um pouco mais de rodagem para essa função. Tentou o Cuejar, não deu certo, e está no mercado buscando outro jogador para essa função. Para mim, fecharia bem. Eu falei que era necessário contratar um substituto para o Ganso, mas talvez o Fluminense passe a apostar no Isaac, querendo ou não ter o Renato Augusto no elenco. O Canóbio é um cara que pode atuar por dentro também, ele mesmo já falou isso, então pode ser uma ideia do Mano. A princípio não vai chegar um substituto, um cara para ficar ali como uma opção do Ganso. E não é fácil encontrar jogador nessas características, a gente sabe disso. Então a tendência é, neste momento, mais 2 reforços. Um primeiro volante mais experiente e um atacante. É isso que o Fluminense está buscando para fechar o elenco, pelo menos neste primeiro momento da temporada 2025. Sei que vocês perguntam muito sobre isso, a curiosidade é grande, o mercado ainda não está fechado, então podem aguardar mais um pouco por novidades. Fechou, pessoal?
Vou pedir para você deixar o like se você puder, seu comentário, se inscreva aqui no canal, sempre correndo atrás, batalhando, lutando para deixar você muito bem informado. Se você puder contribuir, é sempre muito bem-vindo. Um abraço e daqui a pouquinho tem pré-jogo no ar aqui com tudo sobre Fluminense e Volta Redonda.